Olá, Homo sapiens! Hoje eu vim falar com você sobre substância. E não é o filme A Substância. É sobre substância química. Lembra que você, Homo sapiens, possui um nome. Por exemplo, vamos dizer que você se chame Maria. Esse nome, ele nunca está sozinho. Essa Maria, ela pode ser da Silva, ela pode ser dos Santos, como por exemplo. Então, pensa comigo agora. A química, nossa adorada química, ela plagiou, vulgo, copiou essa construção com nome e sobrenome para usar nas substâncias. A gente pode pensar assim como as minhas mãos, quando colocadas uma de frente a outra, elas são a cópia uma da outra. Calma, eu já vou te explicar um pouquinho melhor sobre isso. Lembra que quando nós temos uma substância, a gente pode imaginar que isso seja uma junção de átomos, um amontoamento de átomos, falando assim. Então, esses átomos, por algum motivo, na maioria das vezes, por aquilo que a gente chama de afinidade, eles se juntam. Eles estão ali ligados, interligados. E eles formam o que a gente denomina na química, ou o que a gente chama na química de substâncias. Então, uma substância vai ser esse amontoamento de átomos que podem ser átomos idênticos, ou seja, do mesmo elemento químico, ou podem ser átomos diversos de outros elementos químicos que se encontram, se juntam para fazer esse date, formando as substâncias. Vamos a um exemplo super simples e que todo mundo conhece. Vamos falar do nosso famoso, conhecido gás oxigênio. Quando a gente pensa no gás oxigênio, a fórmula química desse gás oxigênio é a representação de um O, então a letra O, representando o elemento oxigênio, e o número 2 logo em seguida. O que isso significa? Que essa substância é formada pelo elemento oxigênio numa quantidade de 2 vezes. Então, esse denominador aqui me diz quantas vezes o elemento oxigênio está presente nessa substância. Assim, para o gás oxigênio, esse gás que nós utilizamos no nosso processo de respiração, que faz com que a gente esteja vivo e conversando aqui, né? Então, esse gás, ele é representado dessa maneira. Um oxigênio com denominador 2, significando que 2 oxigênios compõem essa substância chamada gás oxigênio. Agora, se eu quisesse e pudesse tirar uma selfie da substância, da molécula do gás oxigênio, olha só o que eu enxergaria, ou como a gente representa, como a gente enxergaria isso na química. Nós representamos dessa maneira. Nós vamos ter um elemento oxigênio aqui, que vai estar ligado por uma ligação dupla com outro elemento oxigênio aqui. Isso seria uma selfie do gás oxigênio, se fosse possível fazê-lo. Eu gosto de olhar para essas duas representações que estão aqui, esses 2 oxigênios que estão aqui, e imaginar que a gente tem 2 crianças brincando na pracinha, né? E essas crianças estão simplesmente brincando e girando uma ao redor da outra, com as mãos dadas e girando e brincando. Eu olho para o gás oxigênio e enxergo isso. E você, enxerga o quê? Vamos pensar em outro exemplo, muito básico e presente no nosso cotidiano, no dia a dia de todos nós. Vamos pensar na água? A água é essencial, né, para nossa existência aqui no planeta Terra, nesse pequeno geóide. Essa água, ela tem a fórmula química, e eu acredito que a maioria de vocês já tenha visto isso, como H2O.
Então, significa que nessa fórmula química da substância água, nós temos o H, que representa o hidrogênio, logo em seguida o número 2, identificando que esse elemento químico hidrogênio está presente 2 vezes na fórmula da água, e logo em seguida nós temos o O, que representa o elemento químico oxigênio, sem nenhum númerozinho acompanhando ele. Por quê? Porque quando é o número 1, significando que apenas um átomo desse elemento está presente nessa substância, nós não escrevemos ele. Fica subentendido que o número 1 está ali, apenas colocando o elemento oxigênio na fórmula. E se a gente tirar um selfie da substância água? Será que é possível? Se a gente pudesse tirar um selfie da substância água, nós teríamos isso daqui. O elemento oxigênio, que está presente somente uma vez, né? Um átomo de oxigênio na substância água e 2 átomos de hidrogênio. Esses átomos de hidrogênio, eles estão numa formação que a gente chama de pirâmide, piramidal, tá? Então, olha só, esses átomos de hidrogênio aqui, eu olho para essa estrutura aqui e o que eu vejo? Uma criança no meio e outra criança, o Joãozinho puxando do lado e a Mariazinha puxando do outro para eles brincar lá na pracinha. Eu olho para essa estrutura, para esse self da substância água e enxergo isso. E você, enxerga o quê na estrutura da substância água? Use a sua imaginação, assim como eu. Eu gosto também de dizer que átomos possuem uma coisa que a gente chamaria em terapia, lá na psicologia, de crise existencial. Por que eu brinco com isso? Porque os átomos, na maioria das vezes, eles não gostam de ficar sozinhos. Eles não gostam de ficar eles com eles mesmos. Então, isso gera uma crise existencial. E por esse motivo, ocorre a formação do que nós denominamos de substâncias. Essas substâncias, elas vão ser formadas pela junção de diferentes átomos ou pelo amontoamento de diferentes átomos. Esse amontoamento, essa junção, ela vai ocorrer sempre por algo que a gente chama de afinidade. Lembra que você, no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua vivência, acaba tentando ficar sempre próximo de pessoas que você tem uma maior afinidade, que por algum motivo te deixam mais numa zona de conforto, que te deixam mais alegre, mais feliz para sobreviver nesse mundão aí que a gente tá? Pois é, a gente pode pensar que átomos, quando vão formar substâncias, usam mais ou menos a mesma teoria ou o mesmo procedimento para formar essas substâncias. O que faz com que essas substâncias ocorram ou se formam é uma questão da afinidade. Então, por algum motivo, eles se aproximam e eles têm uma afinidade, ou seja, essa afinidade ela faz com que esses átomos fiquem juntos, formando então as nossas conhecidas substâncias, né? E essas substâncias fazem com que o nosso mundo, aqui onde nós estamos, esse pequeno planetinha, seja tão interessante e tão legal. E que essas substâncias constituem tudo que está ao nosso redor. Na maioria das vezes, inclusive, essas substâncias elas não estão nem sequer sozinhas. Elas estão junto com outras substâncias, formando grandes conglomerados. Ou seja, formando aquilo que a gente denomina na química de misturas. Na maioria das vezes, no nosso dia a dia, né? Nas nossas 24 horas, o que a gente encontra pelo caminho de substâncias está na forma de misturas. São diversas substâncias que estão ali juntas. Pensando ainda especificamente sobre substâncias, lembra que eu te falei lá no início desse vídeo que substância tem nome e sobrenome? Assim como eu lembrei a você que Maria nunca vai ser só Maria, que pode ser Maria dos Santos, Maria da Silva, por exemplo. Vamos pensar numa outra substância que é bem comum no nosso cotidiano, o sal de cozinha. Aquele sal que a gente utiliza nos nossos alimentos, né? Para dar um sabor, para dar um gosto.
enfim, para sentir o salgado, né, desses alimentos. Esse sal de cozinha, ele é considerado uma substância, porque ele tem fórmula química e características específicas, características que são somente deles, né? A gente poderia citar densidade, ponto de ebulição, ponto de fusão, entre outras características. Essas são sempre as características mais básicas de uma substância. E é isso que faz com que isso seja denominado substância. Um nome químico, né? E algumas características específicas que são só daquela substância. Assim como algumas características específicas, por exemplo, são de cada um de nós. Voltando ao sal de cozinha, esse é o nome comum que a gente chama aí no nosso dia a dia. Mas esse sal de cozinha, ele tem, assim como a Maria, nome e sobrenome. Primeiro nós vamos olhar para a fórmula química dele. Então, o sal de cozinha, basicamente, ele vai ter a fórmula química NaCl. Na do sódio, né? Do elemento químico sódio, e Cl do elemento químico cloro. Lembrando que aqui, então, cada elemento químico está uma vez somente na fórmula química. Então, eu tenho o Na, aqui subentende-se que teria um, e o Cl logo em seguida, onde subentende-se que teria um. Porém, a gente não escreve. NaCl, fórmula química do sal de cozinha. Como que a gente fala esse nome e sobrenome para essa substância química tão simples que está ali presente no nosso cotidiano? Olha só, quando a gente vai dar nome para as substâncias, nós não começamos pelo início da fórmula química, nós começamos pelo final. A nossa química, né? A nossa ciência, ela gosta às vezes de tornar o negócio mais complexo ou complicado. Então, ao invés de a gente começar a dizer, né, como a gente diria o nome de uma pessoa, Maria dos Santos, nós iríamos falar ao contrário. Santos da Maria. Santos. Silva da Maria, por exemplo. Mas voltando aqui. Aqui a gente vai começar pelo cloro. Então, nós vamos nomear essa substância como um cloreto. Porque cloro de sódio fica um pouquinho estranho. Então, quando nós temos o cloro numa substância, a gente fala em cloreto, né? Que é a junção da palavra cloro, mas com a terminação eto. Até para ficar mais bonito, né? Então, a gente vai ter um cloreto de sódio. Então, esse seria o nome e o sobrenome do nosso sal de cozinha, cloreto de sódio. É claro que no nosso dia a dia a gente acaba falando sal de cozinha mesmo. Mas quando você precisar falar nome e sobrenome dessa substância, agora você já sabe. Agora, vou trazer um segundo exemplo. Um pouquinho menos comum, talvez, mas a gente não olha para ele, não enxerga ele todos os dias, que nem o sal de cozinha, não tem um date com ele, que nem o sal de cozinha. Mas ele está presente dentro do nosso corpinho, do nosso organismo. Eu vou falar um pouquinho agora sobre um ácido, né? Um ácido que está presente lá dentro do nosso estômago e ajuda no processo digestivo de todos nós, seres humanos, Homo sapiens. Esse ácido se chama... Na verdade, eu vou mostrar a fórmula química primeiro. Ele tem essa fórmula química aqui. Um hidrogênio e um cloro, né? Então, o H representando o átomo de hidrogênio e o Cl representando o átomo de cloro. Aqui nós temos um ácido que a gente chama, que tem o nome e o sobrenome, né? Lembra? Começando do final para o início, se chama cloreto de hidrogênio. Esse é o nome químico para essa substância. Peraí, você já viu essa fórmula em algum lugar e ela não se chamava cloreto de hidrogênio? Provavelmente. Porque para ainda ajudar a nossa vida, às vezes a química resolve inclusive colocar um apelido. Um apelido que não é o nome que nós usamos no senso comum. É um apelido químico, ou seja, um outro nomezinho aí para algumas substâncias que a gente conhece. Então, essa substância aqui, que denomina-se cloreto de hidrogênio, ela também pode ser chamada de ácido clorídrico, tá? Então, é um ácido, tem uma substância que tem uma característica ácida. Um outro dia eu volto a falar aqui sobre isso, o que significa,
né? Uma substância com característica ácida para essa situação aqui, que tem um apelido. Além de ter o nome de cloreto de hidrogênio, tem o apelido de ácido clorídrico, que provavelmente é o que você vai ver mais vezes aí no mundo da química. Eu queria contar para vocês hoje, então, era um pouquinho sobre a formação do nome e sobre o nome dessas substâncias, que é diferente da fórmula química, como a gente descreve a fórmula química de uma substância. Eu sei que parece um pouquinho complicado, eu trouxe substâncias muito simples e que estão presentes no nosso cotidiano, e sim, a química pode complicar ainda mais isso, mas nós vamos falar sobre essa complicação mais para frente. Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre como se dá nome e sobrenome para substâncias e como é a fórmula química das substâncias. Espero ter ajudado. Lembra de curtir, comentar e compartilhar e dar um joinha. Isso sempre ajuda, me ajuda, querido Homo sapiens. Valeu!